muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Se você não me conhece, está caindo de paraquedas por aqui, eu me chamo Aline Bandeira, moro na cidade de Wrocław, aqui na Polônia, e hoje nós vamos vamos ter uma conversa muito interessante e importantíssima com o Ângelo, que vai esclarecer para a gente muitas informações sobre o que está acontecendo aqui na Europa, mais precisamente nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, como que esse conflito pode atingir a vida, né, dos brasileiros ou de qualquer pessoa que reside aqui na Polônia. Então vem com a gente nesse bate-papo de hoje, que vai ser incrível. Então peço a ajuda de vocês para já compartilhar essa live com mais pessoas que tenham interesse em aprender mais e ter esclarecimento sobre esse assunto, que vai ser uma conversa extremamente importante e necessária. Então, peço a ajuda de vocês para compartilhar essa live, para a gente ter essa conversa com o Ângelo, né? E também compartilhar essas informações com mais pessoas possível. Então, manda aí, clica aí no aviãozinho, compartilha essa live, que em poucos minutos o Ângelo já vai chegar e assim, já deixar alguns avisos para vocês. Daqui a 15 dias teremos mais uma live com um convidado também super especial. Então vocês já fiquem atentos aí que esse cronograma, a cada 15 dias, nós vamos ter uma live sempre trazendo um especialista no assunto para esclarecer os brasileiros que moram aqui na Polônia sobre determinado tópico ou também para brasileiros que estejam vindo à Polônia para turismo. Então já fica ligadinho aí, fica atento que a cada 15 dias, sempre aos domingos, teremos uma live super especial para vocês. E eu queria pedir a ajuda de quem já tá aqui na live, só manda aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem, porque esse fundo aqui atrás de mim, ó, o sol hoje tá estourando aqui na câmera, então confirmem pra mim se vocês estão conseguindo ver e ouvir bem, que eu já vou chamar aqui o nosso convidado pra gente começar a live de hoje, que vai ser muito interessante. Então, se você puder, deixa nos comentários aí também as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente vai esclarecer tudo para vocês no final da live. Jaqueline, muitíssimo obrigada. Jaqueline disse que está tudo ok. A Kelly também respondeu, estou ouvindo e vendo bem. A Flavinha também, que dá para ver e ouvir. Obrigada, gente. Então vamos convidar aqui o nosso convidado de honra, que é o Ângelo, um brasileiro que mora aqui em Wrocław e ele faz doutorado na Universidade de Wrocław aqui na Polônia. Então, é uma pessoa que vai conseguir nos esclarecer bastante sobre esses assuntos de hoje, tá? Então, aguenta aí que eu já tô convidando aqui o Ângelo. Ângelo, se você tiver aí, conseguir me mandar uma solicitação para eu te adicionar, porque eu não tô conseguindo enviar por aqui, tá? Então, vamos ver se eu consigo clicar aqui. Deixa eu procurar o Ângelo. E, gente, conto com vocês, né? Essas lives são para esclarecer todos os seguidores aqui da página. Então, manda essa live para mais alguém. Ângelo conectou, falta só virar a câmera para você. Enquanto você se arruma aí, eu conto com vocês, gente, com a ajuda de vocês, para a gente compartilhar essa live e deixar essas informações acessíveis para o máximo de pessoas possíveis, tá? E o Ângelo já está aqui, já estamos com 18 pessoas online, Ângelo, então vamos começar aí a nossa live de hoje. Então, vou começar aqui me apresentando. Se você ainda não me conhece, se você veio assistir essa live através do perfil do Ângelo, eu me chamo Aline Bandeira, moro aqui em Wrocław, na Polônia. Esse ano vai fazer 6 anos que eu moro aqui na Polônia, então já tenho bastante tempo aqui de casa, né? E trabalho aqui na Polônia como guia turística, auxiliando brasileiros que queiram descobrir a Polônia de uma forma autêntica e exclusiva. Então, vocês podem entrar aí na minha página que quase todo dia tem informações sobre diversas cidades do país. Então, assim, não importa para qual cidade você queira vir para a Polônia, você vai encontrar alguma informação no meu perfil sobre isso. E estou aqui à disposição de vocês, sempre trazendo informações úteis, confiáveis, para ajudar você a descobrir a Polônia de uma forma completamente autêntica e inesquecível. E agora, vou passar aqui a palavra para o nosso convidado de honra de hoje, que é o Ângelo. Então, Ângelo, se apresente aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Acho que deu um probleminha aí na conexão.
Você tá Você, conseguindo me. A gente tá conseguindo te ver, mas você não me tô escuta conseguindo. bem? Sim, agora sim. Agora estou Ah, escutando tá. bem. Ok. Então, gente, boa tarde, Aline. Quero te agradecer primeiramente por estar disponibilizando aí teu espaço para a gente poder ter essa conversa, que eu acho que é bem importante para todo mundo que vive na Polônia, mas também para as nossas famílias do Brasil terem uma ideia do Sim. que está acontecendo aqui. Ah, Meu nome é Ângelo Biazus Marin Kramer. Eu moro na Polônia há 6 anos. Eu fiz mestrado em estudos europeus pela Universidade de Wrocław. Agora eu estou fazendo doutorado em ciências políticas pela Universidade de Wrocław também. Meu nicho de pesquisa não é exatamente esse relativo ao conflito entre Rússia e Ucrânia, mas eu tive muito contato com pesquisadores dessa área. Uhum. Fui professor por 1 ano e meio de geopolítica da Europa na Universidade de Wrocław também. Então, é uma área que eu tenho um pouquinho de conhecimento aí e eu estou bem feliz de poder compartilhar isso com vocês. Não seja modesto, não é pouquinho conhecimento, porque se você foi professor na universidade, digamos que a universidade, que é uma das melhores da Polônia, né, contrata apenas pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Então, assim, para a gente é realmente uma honra poder contar com você aqui, Ângelo, e espero que a Uhum. gente consiga esclarecer. Eu sei, vamos já deixar claro aqui, né, que aqui essa live a gente não vai poder dizer, gente, vai ter guerra na Polônia, não vai ter guerra na Polônia. Não é sobre isso. O que nós vamos tratar aqui na live são sobre fatos, né? Baseado nos fatos atuais que está acontecendo, o que que a gente pode esperar do futuro, como que a Polônia está preparada. Então, a gente tem que já dar esse aviso para vocês, né? Que infelizmente a gente não tem como prever o futuro, mas todos nós esperamos que os tempos de paz durem por muito tempo, né? Então, Uhum. deixar claro também isso para vocês. Pedir, então, agora que eu e Ângelo já nos apresentamos, vocês podem inclusive, seguir aqui o nosso perfil, @Guia Brasileira na Polônia, para você ficar acompanhando as lives, que eu já falei no comecinho, a cada 15 dias nós vamos ter uma live com algum especialista trazendo um tema relevante para a comunidade brasileira ou para turistas que queiram vir para a Polônia. E sigam também lá o perfil do Ângelo. Ângelo, fala aí o seu arroba para a galera te seguir. O meu arroba é Ângelo Biazus, né? Acho que dá para achar relativamente fácil, né? No Ângelo Instagram. Biazus. Então vamos lá, Ângelo. Vamos começar aqui a te Uhum. bombardear de perguntas. Sim, A perfeito. primeira pergunta, assim, gente, outra coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente vai conversando aqui, vocês vão deixando também nos comentários, tá? Que no finalzinho da live a gente vai abrir um espaço para responder todas as perguntas que vocês mandaram na caixinha que eu abri nos stories e também as perguntas que vocês deixarem aqui durante a live nos comentários, tá? Então vai deixando suas perguntas aí. Mas, Ângelo, para começar a nossa conversa, eu queria que você desse assim para a gente um contexto geral, né, de como, assim, um breve resumo de como é que está esse conflito entre Rússia e Ucrânia, como foi que começou, em que Uhum. pé isso está, de uma forma resumida, Sim. né, para a gente que não é acadêmico como você, que a gente pudesse entender um pouco melhor, porque assim, se a gente olha só para as notícias que a gente vê, às vezes dá um pouco de temor, Uhum. principalmente as notícias que são compartilhadas no Brasil, né? Até a Uhum. gente conversou hoje mais cedo, que eu recebi alguns seguidores mandando para mim várias mensagens, várias notícias que estão sendo compartilhadas no Brasil, e assim, eu falei, calma, gente, não é tão assim como está sendo noticiado. Então, eu queria que você explicasse para a gente em que pé está esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, Aline, em primeiro lugar, dizer que a gente vive numa época de redes sociais, sim, infelizmente, essas redes sociais, a maioria da informação que circula é fake news, ou notícia totalmente distorcida, sequer a gente pode chamar de notícia, né? São Uhum. informações falsas. Então, é muito importante para quem nos ouve procurar se informar na mídia tradicional ou fontes, buscar fontes mais especializadas, porque se a gente depender só de rede social, a gente vai entrar em pânico mesmo. E assim, nunca
Nunca Então, confiar naquela informação que a gente recebe no grupo do WhatsApp, né? Tentar. certamente, acho Uhum, que o grupo de WhatsApp é pior ainda. sim. Ali circula de tudo. Então vamos lá. Conflito na Ucrânia é um conflito já antigo. A gente está acostumado a ouvir sobre a invasão de 2022, mas na verdade esse conflito começou em 2014, quando a Rússia confiscou ilegalmente o território da Crimeia, que é um território que internacionalmente é reconhecido como um território ucraniano, Uhum, além de promover uma desestabilização através de mercenários e tropas separatistas na região que a gente conhece como Donbas, que é uma região do extremo leste da Ucrânia, muito industrial, em que há uma minoria de falantes de língua russa naquela região lá. E esse uhum, conflito, ele aí começa em 2014 por uma série de motivos bastante variados, e evolui então em 2022 para a invasão de larga escala, em 24 de fevereiro de 2022, quando o exército russo invade com plena força todo o território ucraniano, na expectativa de ocupar a capital e retirar o governo da Ucrânia o governo eleito da Ucrânia do poder. O objetivo de Vladimir Putin na invasão da Ucrânia são muitos. Alguns acadêmicos concordam que ele deseja unificar novamente a Ucrânia com a Rússia. Vamos lembrar que a Ucrânia era uma ex-república soviética até 1991. Mas o fato é que ele falhou. Ele falhou nessa empreitada. Se estimava, e aí todo mundo estimava, eu lembro de colegas meus na universidade dizendo que a Ucrânia não aguentaria uma semana, 2 semanas. E nós já estamos no terceiro ano de guerra, né? uhum, Entrando no quarto ano de guerra. Ah, Vladimir Putin, então, tenta tomar a capital, falha nessa proposta, e então muda a estratégia. Né? A guerra, então, que recaiu sobre a cidade de Kiev e outras cidades, passa a ser um conflito mais localizado no sul e leste da Ucrânia. O exército ucraniano, no início, é capaz de repelir de forma até surpreendente o exército russo em várias ocasiões. uhum, Mas a superioridade da Rússia em termos humanos, industriais, eles têm mais número, eles têm uma economia maior, começou a se impor a partir de 2023. E, desde então, a Rússia vem avançando, ainda que muito lentamente, pela Ucrânia, mas vem avançando de forma consistente no leste do país. Aline, é um conflito devastador. Eu acho sim. que desde a Segunda Guerra Mundial não se viu nada parecido com isso na Europa. Eu estava checando os números até agora há pouco, se estima que somente hoje 24 horas, se perderam 1.200 soldados russos, Caramba, meu Deus. entre mortos e feridos, Uhum, evidentemente. sim. Então, no lado ucraniano, provavelmente o número foi parecido com isso. Então, nós estamos falando aí de perdas diárias de 2, 3 mil pessoas. Né? Então, é uma catástrofe o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Ah, e é um conflito que está mudando as estruturas de toda a ordem internacional. Uhum, Vamos lembrar que é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, talvez não seja a primeira vez, mas com certeza é a vez mais impactante em que um país, um Estado com armas nucleares, que é a Federação Russa, tenta mudar suas fronteiras através da força. Se tem algo que ficou como convenção depois da Segunda Guerra Mundial, foi o fato de que os estados não tinham esse direito. Os estados intervêm militarmente uns nos outros por muitos motivos, nós vimos muito disso na história recente, invasão do Iraque, do Afeganistão, a intervenção na antiga Iugoslávia,
Mas eram sempre intervenções com determinados fins que não eram exatamente iguais ao objetivo de conquistar o território. Então, essa invasão da Ucrânia pela Rússia é muito impactante para as relações internacionais exatamente por causa disso, que é a primeira vez que um Estado realmente tenta mudar à força suas próprias fronteiras. Isso é muito grave. Uhum. E, Ângela, eu até lembrei agora, eu acho que é importante também a gente comentar isso. Para quem está na Polônia, né, desde que a guerra começou, inclusive quando a guerra começou na Ucrânia de forma mais intensiva, né, que o Ângelo já explicou que esse conflito não é um conflito que começou em 2022, começou em 2014, mas logo que esse conflito, digamos assim, atingiu essa escala maior em 2022, aqui na Polônia, nós residentes, recebemos informações massivas nos jornais sobre, inclusive, pontos de distribuição de comprimidos de iodo, né? Porque Uhum, dado, eu acredito que justamente isso que você pontuou agora, né? Que é um país que tem um armamento nuclear à sua disposição para ser usado quando bem quiser, né? E, mas assim, a Polônia, desde o começo desse conflito entre Rússia e Ucrânia, se posicionou de uma forma muito efetiva, eu diria, uhum, em ter ações preventivas de auxílio à população. Então, isso que você pontuou, né, de ser um dos primeiros conflitos após a Guerra Fria de um país que tem um armamento nuclear, mas eu acho que é bom pontuar também isso, que a Polônia, desde esse comecinho, então, ela já tem algumas ações para proteger a população, que eu acho que a gente vai falar disso num tópico mais uhum, específico lá uhum, para frente, né? uhum. Então, assim, e eu acho até que a Ucrânia também tinha armas nucleares que foram entregues, né? Acho que talvez Sim. hoje deve ser um dos maiores arrependimentos deles não ter mais É, esse domínio. O que que você as acha pessoas sobre isso? gostam de fazer esse comentário, mas a verdade é que, porque a Ucrânia, ela herdou cerca de 1.600 ogivas nucleares da antiga União Soviética, né, que estavam estacionadas no seu território. Uhum. Ah, mas o fato é que a Ucrânia não tinha os recursos financeiros para manter um arsenal desse tamanho, né? Manter 1.600 ogivas nucleares é um esforço financeiro monumental para um Sim. país que estava empobrecido pelo fim da União Soviética, estava empobrecido por uma transição traumática de um sistema socialista para um capitalista. Então, ah, eu não vejo muito como a Ucrânia poderia hum, manter Utilizar um isso, né? arsenal daquele Uhum. tamanho, mesmo se desejasse. Sim, sim. Mas é fato que a Ucrânia possuía essas armas nucleares, foi então um esforço conjunto entre americanos e russos em 1994 para convencer a Ucrânia a devolver essas armas nucleares para a Federação Russa em troca de apoio financeiro e garantias de segurança para o seu território. Então, veja que esse memorando, que é conhecido como Memorando de Budapeste, foi completamente esquecido nessa guerra, Uhum. mesmo pelos americanos, né, mesmo pelos aliados ocidentais, eles não cumpriram a sua palavra em dar essas garantias de segurança para o Estado ucraniano. E, infelizmente, resultou no que a gente está vendo hoje. Né? Bem, bem complicado, né? Agora, então, Só mais, Ângela, muito. só mais uma Sim, questão pode sobre as falar. pílulas de iodo. Vale lembrar que não estamos falando apenas de um hipotético uso de armas nucleares, mas a Ucrânia possui diversas usinas de energia nuclear, né, de geração de energia nuclear. E uma dessas usinas, a usina de Zaporizhia, foi bastante notória porque ela está até hoje sob ocupação russa. Uhum. E durante essa ocupação ela foi danificada de várias formas. A, a força de trabalho dessa usina, que é ucraniana, ela está completamente sobrecarregada hoje. E se tinha muito temor no passado, e ainda há esse temor de que houvesse um acidente ao estilo do que aconteceu, ou vamos dizer, parecido com o que aconteceu em Chernobyl, em Uhum. Sim. 1986. Então, foi nesse contexto também que o governo da Polônia, em determinado momento, chegou a distribuir cápsulas de iodo, pois
se houvesse um acidente naquela usina, havia a possibilidade de um vazamento significativo de radiação para o território dos países vizinhos, né? Como Sim. aconteceu na época de Chernobyl. Uhum. Né? A radiação chegou em lugares como a Alemanha, como Suécia, e certamente chegou aqui na época. Sim, sim. Nesse caso, é a mesma hipótese. Né? Uhum. Sim. Ângela, muito obrigada, né? Porque a gente sabe aí de todo o seu conhecimento e você está conseguindo explicar para a gente. Falo aqui em nome de todos, eu acredito que essa é a percepção de todos, que apesar do todo o seu conhecimento, da sua vivência acadêmica, né, que já atuou como professor universitário aqui na cidade de Brotas, você está conseguindo transmitir para a gente um assunto tão importante, tão complexo, mas com uma linguagem que a gente está conseguindo compreender. Então, muito obrigada, por essa sua acessibilidade, né? E assim, Uhum, obrigada por esse resumo pra gente, né? Então, só para recapitular aqui, para quem chegou depois da live, a live também vai ficar gravada, tá, gente? Vocês vão poder assistir depois. Assim que encerrar a live, eu vou disponibilizar no Instagram e amanhã eu vou subir também no canal do YouTube. Então, se você quiser assistir aí na televisão, ou dando pausa, fica bem mais confortável do que assistir aqui pelo Instagram. E não esqueçam de seguir os nossos perfis, Guia Brasileira na Polônia e Ângelo Biazus, Biazus, tá? Para uhum, vocês ficarem aí antenados com esse assunto no decorrer dos dias também. Agora, Ângelo, outra coisa assim, eu tenho recebido bastante perguntas, né, dos seguidores, conversando com outros amigos que moram aqui também na Polônia, que uhum, é a posição da Polônia, né? Porque que o bicho tá pegando agora, o que a gente quer saber e a Polônia no meio disso tudo. Porque, para uhum. quem não sabe, a Polônia faz fronteira com a Ucrânia, né? Então, e faz fronteira também com Kaliningrado, que é, faz parte do território russo, né? Uhum. Então, assim, como é que a gente fica nesse fogo cruzado aí? Qual que é a situação da Polônia nesse momento agora? Fazemos fronteira com a Ucrânia, com o enclave de Kaliningrado e com Belarus, né, que é uma república controlada pela Federação Russa que possui forças militares russas estacionadas no seu território. Então, Uhum, geopoliticamente falando, a nossa posição geográfica é de vulnerabilidade. Né? sim. Um conflito poderia vir tanto do leste quanto do norte. Né? Uhum, Ah, mas nós temos que lembrar de algumas coisas. Né? A Polônia, hoje, ela faz parte de uma série de organizações, de estruturas de segurança internacionais. A União Europeia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ah, que dão uma certa garantia de segurança, ah, que de, sugerem que a Polônia, no caso de um conflito armado contra a Federação Russa, no caso de uma agressão, claro, ela seria ajudada, seria assistida por todos os países ocidentais de maior relevância. uhum. Né? Há muita discussão, claro, desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Sim, Né? parece que triplicou aí as tensões diplomáticas, É, né? Então, porque Donald Trump possui uma visão bastante isolacionista da política externa americana, é uma visão muito diferente do que os governos americanos costumam ter, e isso causa tensão na Europa, sim. porque, evidentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, o grande garantidor da segurança na Europa são os Estados Unidos. Né? No caso, Europa capitalista ocidental. Né? No caso da Polônia até 1989, quem garantia a segurança era a União Soviética. Né? Uhum, Mas hoje nós temos uma situação onde há uma suspeita por parte da classe política e militar europeia de que os Estados Unidos talvez não estivessem mais disponíveis para participar nessa defesa coletiva. Isso causa preocupação, né? uhum, Porque em termos militares, não há nenhum país capaz de substituir a capacidade que os Estados Unidos têm de mobilizar forças militares, de defender o território
dos países da OTAN, né? E isso causa uma urgência na Europa sobre a necessidade de se discutir formas de contrabalançar essa ameaça, E a né? gente Então, nós tem temos. visto recente essas reuniões, né? É, Inclusive a. sim, Uhum, porque, veja, a União Europeia ela é um processo de integração entre países europeus que vem lá da década de 50. Mas a integração ela é limitada a questões mais econômicas e sociais. Agora, a parte de defesa, a parte de segurança ainda é uma atribuição totalmente restrita aos Estados nacionais. Então, em termos de defesa, não há o que se falar de União Europeia, há o que se uhum, falar de Alemanha, de Polônia, separadamente. sim. Mas sem a presença do que a gente chama de guarda-chuva americano, há necessidade de se criar algum tipo de integração a nível europeu, e é isso que a gente está vendo nessas todas essas reuniões e maratonas de reuniões, né? A gente tem que entender que na União Europeia tudo é muito devagar. São Uhum. 27 países com muitas línguas diferentes, com muitas formas de se comunicar de formas diferentes, e adotar um processo tão drástico quanto esse ainda vai levar muito tempo, né? Apesar de toda a vontade política que se possa ter. Então, até lá, ah, ou até uma mudança de postura dos Estados Unidos, é muito importante para a Polônia ter claro que ela é capaz de se defender por conta própria. E isso E é isso muito explica, bom ouvir de você, porque já dá uma tranquilidade um pouco maior, né? e, e, e isso é o que nós estamos vendo desde 2022. A Polônia aumentou enormemente o gasto militar. Hoje, a Polônia, proporcional ao tamanho da sua economia, é o país que mais gasta na OTAN. Esse ano está previsto aí algo em torno de 5,1% do PIB, o que é uma enormidade. Então, vamos lembrar que antes da guerra se gastava 2%. Uhum. E isso garante, pelo menos no curto prazo, que a Polônia tem algumas ferramentas de dissuasão contra qualquer plano maluco que Vladimir Putin tenha para essa região, né? E Agora, até só complementar, a gente não conversou sobre isso, mas eu lembrei agora que recente saiu nos jornais, porque assim, a gente civil que não está envolvido nesses assuntos o tempo todo, a gente meio que se alarma com as notícias que a gente vê. uhum, Mas a gente tem que lembrar que, assim, existe um serviço de inteligência sim, militar na Polônia, muito bem desenvolvido e que estão trabalhando efetivamente. Então, sim, faz pouco tempo, eu acho que menos de um mês, aqui em Wrocław, por exemplo, foi preso um cidadão, não vou uhum, falar a origem, né? Porque vai que essa live aqui, eu já estou até com medo dessa live ser denunciada ou derrubada, de tanto que a gente está falando aqui desses países envolvidos nos conflitos. Mas foi um desses cidadãos que foi preso pela inteligência da Polônia, que ele estava aqui em Wrocław para fazer alguns atentados. Então, assim, a inteligência polonesa, ela trabalha eficazmente. Então, assim, tá tudo tranquilo por aqui, mas, claro, o governo está trabalhando incansavelmente, literalmente, né, para evitar ações de sabotagem, ações de contra-espionagem. Então, assim, eu acho que isso que você falou agora de que a Polônia tem condições de se defender, dá uma tranquilidade para a gente, complementando isso também com essa notícia, né? Para quem está é, nos ouvindo aí no Brasil, assim, no Brasil a gente, graças a Deus, não tem esse histórico de guerras no nosso território, né? Embora a o exército brasileiro tenha participado na Segunda Guerra, mas no nosso território brasileiro a gente não teve nenhum conflito. Então, para a gente falar de guerra é tudo assim muito assustador, é algo muito é, temeroso, sabe? É realmente um bicho de sete cabeças para a gente, é, né? vamos botar em contexto também que a minha geração, a tua, ela cresceu num ambiente de muita estabilidade, né? Então, ah, quem quem está nos assistindo aí, se tiver alguém que mora na Alemanha, vocês conseguem imaginar hoje um muro cortando Berlim ao meio? E
uma das metades da cidade sendo governada por um regime tirânico e paranoico, extremamente violento. É difícil de imaginar hoje, mas essa era a realidade há 30 e poucos anos atrás. Sim. Por A pouquíssimo história tempo, da né? Europa, historicamente é ontem, né? Então, Uhum, a história da Europa é uma história de conflito, é uma história infelizmente, de muita dor de cabeça ah, nos últimos 200, 300 anos. Foram poucos os períodos como a gente passou nos últimos tempos de paz, de estabilidade, de cooperação. Então, é um pouco também um fenômeno psicológico, a nossa geração se assustar com essa questão toda, porque a gente não cresceu nesse ambiente. Mas uhum, as gerações passadas viram 40 anos de Guerra Fria, onde a ameaça de uma guerra nuclear era constante. sim. Ah, na Europa Ocidental, tanto na Europa Ocidental como aqui, ah, entre os anos 50 e 80, havia toda uma preparação para o evento de uma guerra. Né? Essa semana mesmo, eu estava em Budapeste, na Hungria, e visitei um bunker com capacidade de aguentar um ataque nuclear, que hoje é um museu, evidentemente, porque era a realidade da época. Uhum, Né? sim. Então, é, um pouco desse pavor que as pessoas podem estar porque a gente está vivendo essa transição, né, de uma ordem extremamente estável e pacífica, onde os estados tendiam a sentar na mesa para negociar suas diferenças, para uma ordem um pouco mais baseada em quem é mais forte. O que Infelizmente, esse é um processo muito negativo, mas que a gente vai ter que lidar com, porque essa vai ser a realidade daqui para frente. Isso Uhum. vale para nós aqui na Polônia, para o pessoal no Brasil, em qualquer lugar. Uhum. E tem outras pessoas também que estão nos assistindo que moram em outros países da União Europeia, como a Uhum, Flávia, mora em Luxemburgo, outras pessoas também que estão acompanhando aqui, que eu já vi que entraram, que moram na Alemanha. Então, assim, embora a Polônia esteja, digamos, né, a próxima fronteira, mas todos esses outros países da União Europeia mais próximos também têm interesse em que a paz continue sendo estabelecida, né? E, Ângelo, eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre o apoio que a Polônia deu e continua dando para a Ucrânia, né? uhum, Porque eu lembro que logo quando começou a guerra, aqui em Wrocław, nos primeiros meses, aproximadamente 300 mil ucranianos chegaram aqui na cidade, né, como uhum, refugiados. Eu moro próximo aqui à estação central de trem, e passar pela estação nas primeiras semanas do que desenrolou esse conflito em 2022 era caótico, assim, porque eram os uhum, trens chegando direto da Ucrânia e já tinha ambulância esperando os refugiados, e muita gente chegava chorando, e soldados do uhum. exército ali circulando dentro da estação, enfermeiros, então era assim bem caótico mesmo. Mas desde o começo a Polônia sempre forneceu ajuda humanitária para a Ucrânia. Como que está hoje essa relação? A Polônia continua ajudando de forma humanitária, continua ajudando de forma militar mesmo? Tem algum reforço militar que está sendo utilizado nesse confronto? Você pode dar Sim. alguma noção para a gente sobre isso? A Polônia, ela atuou em muitas frentes, tá? Ela atuou no sentido humanitário, como você falou, foram no auge do processo algo como 4 milhões de pessoas que Caramba, cruzaram a fronteira. é muita gente. E esse pessoal, com o tempo, claro, foi sendo distribuído por vários países europeus, então muitos seguiram viagem para países como Alemanha, Espanha, Irlanda. Outros ficaram aqui e outros, após a fase mais crítica da guerra, que se percebeu que o exército russo não teria a vitória fácil que se esperava, muitos voltaram para a Ucrânia, né? Então, hoje, há algo em torno de 1.200.000 refugiados ucranianos na Polônia. Durante muito tempo, eles puderam desfrutar de um sistema especial na imigração polonesa,
né, onde eles já vinham com algum tipo de acesso ao mercado de trabalho, acesso ao SUS, né, que é o nosso sistema de saúde estatal, o SUS não, desculpe, o NFZ, ah, e, e, e foi adotado aí toda essa estratégia para tentar mitigar os efeitos sobre essas pessoas que, infelizmente, perderam tudo, né? Sim. Quem vem com a roupa do corpo de um país por outro nessa situação, as pessoas têm que lembrar que essas pessoas perderam tudo, né? Perderam casa, perderam negócios, perderam empregos, eles não têm mais nada, né? Às vezes foi a única pessoa da família que sobrou, né? Então a pessoa É, literalmente eu fica conheço, sem nada, né? eu conheço pessoas da Ucrânia que saíram das suas cidades e até hoje não conseguiram voltar para elas porque elas estão sob ocupação militar russa, né? E efetivamente essa ocupação nos territórios ucranianos é uma ocupação extremamente brutal, Uhum, né? É um regime totalitário que está sim. acontecendo, que foi implantado nessas regiões. Ah, a ajuda militar da Polônia também foi muito grande. A Polônia foi um dos primeiros países a enviar uma força completa de carros de combate para a Ucrânia. Foram enviados, agora eu não tenho o número de cabeça, mas foram mais de 200, Uhum, o que é um número expressivo. A, a ajuda militar polonesa, com o tempo, caiu, até pelo fato de que o que a Polônia tinha para enviar, ela já enviou. uhum, Né? Então, somos um país ainda pequeno, né, comparado com outros players aí desse jogo todo. Uh, mas eventualmente a Polônia, ela é um país que suporta e suportou a Ucrânia em, no setor militar, diplomaticamente também foi um suporte muito grande, que a gente sabe que uma guerra não se luta só com armas, se luta também sim. com palavras, né? Então a Polônia fornece informações de inteligência para a Ucrânia. A Polônia fornece talvez não mais armamento pesado, porque o país já não tem muito mais o que enviar além do que já enviou, E fora que mas assim, fornece o país munição. não pode também mandar tudo, ele precisa manter uma Exatamente, não quantidade para a sua pode, própria não pode se defesa, né? guarnecer, Sim. né? Então, até que essas compras enormes de armas que a Polônia fez nos últimos 3, 4 anos sejam completas, o país não pode abrir mão de todas as suas defesas para enviar para a Ucrânia, né? Mas a Polônia foi um dos únicos países que enviou aviões de guerra para a Ucrânia. Foi um lote de antigos jatos da era soviética, mas que foram essenciais no Uhum, esforço de guerra deles. Há questões também complicadas envolvendo os dois países, nem sempre tudo é um mar de rosas entre os dois sim. países, isso é bem verdade. Há uma questão histórica muito complicada, que eu nem vou tocar nesse assunto porque é um tema explosivo, Sim. que é a questão do papel que algumas milícias ucranianas tiveram no massacre de cidadãos poloneses na Segunda Guerra Mundial, mas isso, enfim, é uma questão histórica entre eles que não cabe a É. nós aqui Que é bem fazer muito julgamento complexa. de valor, que é Sim. muito complexa, mas que aos poucos está sendo superada também. Ah, então, é um apoio muito grande. Agora, evidentemente que o grande apoio que a Ucrânia recebeu, pelo menos durante boa parte da guerra, foi um apoio mais dos Estados Unidos, né? O apoio Uhum, militar dos Estados Unidos foi fundamental para que a Ucrânia continuasse acima da linha d'água, vamos dizer assim, sim. né? Agora, infelizmente, esse suporte diminuiu muito com Donald Trump. Nós vimos aquela cena pavorosa na Casa Branca algumas semanas atrás, e aquilo despertou também joga pressão em cima da Europa para que as coisas aconteçam mais no âmbito Uhum, europeu do que só depender dos americanos. sim. Ah, mas, evidentemente,
que sem o suporte americano as coisas ficam bem mais complicadas, né? Por mais que a Perfeito. Polônia e outros países suportem, vai ser necessário mais, bem mais, por parte dos países europeus, se eles querem realmente que essa guerra tenha um resultado minimamente favorável. Sim. Ângelo, antes da gente entrar então nesse assunto mais polêmico ainda, né, que é Uhum, o posicionamento aí do atual presidente dos Estados Unidos em relação a esse conflito, em relação à OTAN, vamos só recapitular aqui para quem chegou depois. A live vai ficar gravada. Nós já estamos aqui entrando já para o tópico 3. O Ângelo já explicou aqui para a gente como que um panorama geral desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que ele já explicou para a gente que não é uma coisa que aconteceu agora em 2022, já vem acontecendo desde 2014, não é isso, Ângelo? E isso. esse conflito, a Polônia exerceu um papel crucial, tanto de apoio humanitário como de envio mesmo de reforço militar para a Ucrânia. E também a Polônia, assim, por mais que ela seja um país que não tenha tanta força militar como os Estados Unidos, por exemplo, mas o Ângelo já explicou aqui para a gente que sim, a Polônia tem investido, né, feito investimentos, aumentou o seu investimento na defesa militar, em aquisição de equipamentos militares, que, claro, que levam tempo para ser produzido, levam tempo para chegar aqui no país, mas o país está fazendo, trabalhando, né, conjuntamente, de acordo com a sua capacidade para ter condições de se defender num possível conflito que venha a acontecer futuramente, né? E agora vamos entrar, Ângelo, então aí nesse Uhum, tópico aí mais bombástico impossível, né? uhum, O posicionamento do Donald Trump. A gente viu aí, como você começou já a falar, essa troca de farpas entre ele e o Zelensky, né, que é o uhum. presidente da Ucrânia, e essa relação também que ele vem cobrando, né, o posicionamento da União Europeia, dos países que parece que não estão pagando a conta que deveria ser paga, e ele acha que os Estados Unidos está sendo entrando em desvantagem porque está pagando mais que todo mundo. Conta pra gente aí, dá assim, um panorama geral pra gente, como é que está essa relação entre os Estados Unidos e Ucrânia, Estados Unidos e OTAN, qual é a sua percepção sobre isso tudo? Olha, para ser sincero, todo mundo da área está bem confuso ainda. Em ciências políticas, a gente raramente trata de verdades universais, a gente trata de pontos de vista. Uhum. Agora, então, com Donald Trump, a gente trata mais de possíveis hipóteses, Sim. porque ah, Ele é quase uma, uma é, bomba é relógio, uma né? forma de administração muito imprevisível. Uhum. Ah, a gente não tem 100% das informações sobre o que ele pensa, sobre o que ele realmente quer. Mas tudo indica que ele tem uma posição não apenas, como você falou, de cobrar a Europa, porque isso é uma coisa muito engraçada, cobrar a Europa. A Europa foi. É verdade que a Europa, por muito tempo, investiu pouco em defesa, mas muito dessa dependência que a Europa tem dos Estados Unidos em questão de defesa foi induzido pelos americanos a acontecer, né? Quer dizer, a Europa sendo dependente dos americanos, isso dá um poder enorme para os americanos a ditar os rumos da política internacional e Sim. na política regional na Europa. Então, essa crítica é um pouco de má fé, vamos falar assim, para dizer o mínimo. Mas, evidentemente, o que Trump, o que Donald Trump parece querer é um reordenamento da ordem mundial, numa ordem em que ele não vê a Europa como um player relevante. Há uma certa até hostilidade na administração americana, alguns membros, pelo menos, da administração americana, contra a Europa. A gente está vendo isso especialmente contra a Dinamarca, né, na questão Uhum. da Sim. Groenlândia. Ah, Aparentemente, a administração americana está falando sério quando eles dizem que querem anexar a Groenlândia, o território soberano de um país europeu. Ah, e isso
evidentemente, é muito preocupante, né? Isso está causando uma ruptura nas relações entre Europa e Estados Unidos de uma tal forma que, muito provavelmente, a gente vai ver um mundo completamente diferente nos próximos anos. Sim. E isso, claro, joga a favor da Rússia e da China, Uhum. né? É nesse sentido é que é difícil de entender até certo ponto qual é a mentalidade estratégica do atual presidente americano, mas é o que tem para hoje, né? Sim. Como a gente fala, as coisas são como são. Então, cabe à Europa agora procurar formas de reduzir essa dependência, de instaurar, ah, de levar os gastos com defesa a níveis mais elevados. Isso está sendo feito, mas isso é uma coisa que não é implementada do dia para a Uhum. noite. Assim como no caso da Polônia, a União Europeia agora mudou suas regras fiscais para permitir que os países europeus invistam em defesa de forma mais agressiva, sem comprometer os seus orçamentos públicos. A, a quantidade de dinheiro liberada é muito grande, são 800 bilhões de euros É muito no primeiro dinheiro, né? pacote, Uhum. fora a níveis nacionais, outros pacotes estão sendo anunciados, especialmente pela Alemanha, que vão se traduzir aí em trilhões de euros para o setor de defesa. Ah, mas, evidentemente, que isso demora. E acaba que impactando, porque, como você falou, se um país começa a investir mais em armamento, em defesa militar, assim, o dinheiro ele não surge do nada, né? Então, Sim. se tira um dinheiro para ir para isso, vai faltar, obviamente, tende a faltar em outro lugar, né? Então, eu acredito que seja um desafio desses países também, de como fazer esse rearmamento, esse redirecionamento de investimento na defesa militar, Uhum, sem prejudicar a população, como, por exemplo, sei lá, redução da qualidade no sistema de saúde, redução da qualidade em algum outro tipo de serviço de transporte público, uhum. ou de repente ter um aumento de inflação, aumento de desemprego. Então, assim, além de ter esse desafio de se armar, né? Que até foi colocado pela Ursula von der Leyen, que é até 2030, né? Esse projeto de rearmamento da União Europeia. Mas, assim, é um desafio também de fazer isso sem diminuir a qualidade de vida da população. E que, digamos, Há uma, que cada há, país já está enfrentando aí alguns desafios fiscais e econômicos, como a própria Alemanha, a gente bem sabe há da uma, situação a linha, econômica que não está tão favorável, né? a linha é uma teoria circulando por aí que está sendo aceita por muita gente mais, mais capacitada, vamos dizer assim, de que ah, uma das ideias do Donald Trump é exatamente essa. ah, Comprometer o chamado estado de bem-estar social europeu, né? Uhum, Porque veja que esse modelo, que também é praticado no Canadá, e não é à toa que há tensões entre Canadá e Estados Unidos também, isso se choca frontalmente com o que a gente está vendo de projeto do atual partido governista nos Estados Unidos, que é de desmantelar exatamente todos os programas sociais nos Estados Unidos, né? E para fazer isso, você precisa de um argumento não apenas técnico, mas de um argumento político também. O argumento político pode surgir a partir do momento em que você causa uma crise no modelo oposto ao seu, né? uhum, Então, sim. quando Donald Trump põe essa pressão sobre a Europa, no sentido de que os países europeus aumentem seus gastos militares a níveis muito maiores do que hoje, ele certamente não posso dizer, mas ele talvez esteja pensando exatamente no efeito que você falou, no efeito de comprometer os benefícios sociais, comprometer a capacidade dos estados de pagar essa conta toda. Uhum, Ah, o tempo vai dizer que vai acontecer, ou quem está certo ou quem está errado. Mas essa é uma sim. suspeita bastante razoável.
que tem aparecido ultimamente. Uhum. E, gente, estão lembrando aqui, vocês que estão na live, quero muito agradecer vocês a participação. A gente sabe que domingo é um dia de descanso. No Brasil agora são meio-dia, aqui na Polônia 5 horas da tarde, que já estamos no horário de verão. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, nos honrando com o tempo de vocês. Eu espero que essa conversa esteja sendo interessante, esteja sendo esclarecedora para vocês que nos acompanham aqui. E não vamos deixar o Ângelo descansar, né? Que hoje o dia de descanso dele vai ser todo consumido aqui pela gente. Mas, Ângela, a gente já falou o contexto geral desse conflito, né, que você explicou pra gente, qual que é a posição da Polônia e o impacto aí dessas declarações mais recentes, né, do atual presidente dos Estados Unidos. Agora sim, tem um outro ponto também, né? O Zelensky. O Uhum, Zelensky é o atual presidente da Ucrânia que tem. A minha percepção é que ele envelheceu, acho que uns 30 anos nesse conflito. Se a gente lembra das fotos que saía dele no jornal em 2022 e as fotos que saem dele no jornal atualmente, parece assim que o cara envelheceu uns 10 anos, pelo uhum. menos, né? E não é para menos saber que o seu país está sendo atacado. Eu não sei como é que esses caras conseguem dormir. Né, sabe? Falando assim, no populacho, eu não sei como é que eles conseguem dormir sabendo que o seu país está sendo bombardeado o tempo todo, né? Então, conta pra gente como é que tá assim essa. Até anotei aqui que era para eu não esquecer isso que eu queria te perguntar. É como que o governo ucraniano é, está reagindo, né? Ou pode ter um posicionamento em relação a tudo isso que está acontecendo? Qual que é o posicionamento da Ucrânia? Se eles têm alguma perspectiva de que isso esteja perto de acabar, ou na verdade isso tende a piorar esse cenário? O que que você pode assim falar para a gente baseado em fatos, né? Qual que é a situação atual da Ucrânia, até onde isso pode chegar? Qual é a sua percepção sobre isso? Olha, o governo ucraniano, ele surpreendeu muita gente com a postura que teve após a invasão russa em 2022. Muitos imaginavam que o governo ucraniano fugiria do país, estabeleceria talvez algum tipo de representatividade no exterior, ah, e que não, o Estado ucraniano não sobreviveria. Mas não foi o que a gente viu. Né? O Estado ucraniano deu demonstrações de que é capaz de sobreviver a pressões tremendas, tanto na parte militar quanto na parte econômica, né? Porque essa guerra custa, além de vidas humanas, é o principal aspecto, mas custa muito dinheiro também. Uhum, Né? sim. Atualmente, o Estado ucraniano está tendo que pegar emprestado uma quantidade muito significativa de dinheiro, tanto no exterior como internamente, para sustentar esse esforço de guerra. Por esse ponto de vista, é natural imaginar que isso tem algum limite. Uhum, Né? sim. Então, nesse sentido, o tempo joga a favor da Rússia, né? Porque a Rússia é um país que tem notavelmente muito mais recursos financeiros e naturais que possibilitam sustentar um esforço de guerra. Né? A Ucrânia é um país relativamente é um país grande para a realidade europeia, né? Em termos territoriais, é o maior país da Europa, tirando a própria Rússia. É uma população grande, uma população levemente maior que a da Polônia, mas é um país que não tem a base industrial e a base humana que possibilite talvez sustentar esse conflito por um horizonte indefinido. Né? É Sim. importante que se diga isso. Agora, a Ucrânia até agora demonstrou uma resiliência, uma resistência a isso tudo que é francamente impressionante. Né? Do ponto de vista ucraniano, nas últimas semanas, o que a gente viu foi uma tentativa de acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia. A Ucrânia, pelos termos desse acordo, deveria entregar ou possibilitar
o acesso dos americanos a uma série de jazidas de minérios no território ucraniano em troca de algum tipo de ajuda militar. Mas o acordo, de fato, era muito ruim. Né? E você falando isso, Ângelo, só te interromper. Você Uhum, falou pra gente no comecinho que já tinha tido um acordo, né, chamado Acordo de Budapeste, onde os Estados Unidos, em esforços conjuntos com a Rússia, meio que incentivou a Ucrânia a entregar suas ogivas nucleares em troca de segurança. Então, eles uhum, já romperam ali atrás, né? Então agora eles estão, ao meu ver, né? Deixando bem claro que esse é uhum, a minha opinião de uma pessoa que não tem conhecimento suficiente sobre isso, por isso que a gente está conversando aqui com você. Mas a minha percepção é como se fosse assim: os Estados Unidos lá atrás incentivou a Ucrânia a entregar suas ogivas nucleares para a Rússia em troca de segurança. E aí ele não deu essa segurança e agora quer que a Ucrânia entregue mais recursos para os Estados Unidos em troca de uma segurança que ele uhum, já não cumpriu no Acordo de Budapeste. uhum. Então, se eu fosse presidente da Ucrânia, seria difícil de acreditar nessas garantias americanas. Foi tão difícil de acreditar que o acordo não foi assinado. Né? Uhum, Então, na verdade, esse acordo era ainda pior, porque ele estabelecia um acesso dos americanos aos minérios, a determinados minérios no território ucraniano, e não dava garantias de segurança. Efetivamente, o texto não possuía nenhum tipo de cláusula dizendo que os americanos seriam obrigados a defender a Ucrânia em determinado momento. Então, era um texto muito ruim, que Donald Trump tentou ali impor por um pensamento bastante neocolonial, né, bem imaginando que a Ucrânia poderia se transformar numa espécie de colônia, né, de extração de recursos em troca uhum, de nada. sim. Ah, deu no que deu, né? O acordo foi rejeitado e até hoje não saiu do papel. Ah, mas havia essa perspectiva de que talvez um acordo, um cessar-fogo fosse implementado, mas até agora não há nenhum indício de que a guerra esteja se encaminhando para um encerramento. O nível de intensidade do contato entre as tropas ucranianas e russas continua extremamente violento e resultando em baixas tremendamente altas para os dois lados. Né? Uh, então, por enquanto, a perspectiva ucraniana é de que a guerra continua e que resistir é necessário. A Ucrânia tem algumas cartas na manga. Né? Houve uma surpresa muito grande com o uso de drones nessa guerra, que foi uma novidade muito grande, e os ucranianos se tornaram verdadeiros mestres no uso desses equipamentos no campo de batalha, o que dá uma dor de cabeça muito grande para os russos. Uhum, Né? Mas por hora, o que a gente tem é um lento e contínuo avanço das tropas russas pela Ucrânia, a um custo muito grande, uh, e por hora eu não vejo assim grandes mudanças, a não ser que repentinamente se anuncie outro tipo de acordo. Há um engajamento diplomático entre Estados Unidos, Rússia. Eles estão tentando fechar um acordo a portas fechadas sem a presença da Ucrânia, o que é bastante controverso, sem a presença das potências europeias, o que também é bastante controverso. E vamos ver. A não ser que algum tipo de acordo saia aí nos próximos dias, mas a gente infelizmente não tem como ter informação sobre isso, a guerra continua nesse patamar. uhum. E aí, assim, vamos falar, né, entrando cada vez mais nos assuntos mais polêmicos. É claro Uhum, que eu sei que a gente não pode prever o futuro. Infelizmente, a gente não tem como dizer quando que essa guerra vai acabar ou se isso vai ter uma escalada maior. Mas, assim, para a gente que está aqui na Polônia, né, que eu uhum, acho que esse é o medo mais dos brasileiros, principalmente os turistas uhum. que estão com viagens marcadas e tal. A gente tem algum baseado em fatos. A gente tem alguma percepção, alguma coisa nos conte.
que nos ajude a ter uma percepção se isso pode escalar para a Polônia, se tem risco para a Polônia desse conflito chegar aqui também, o que que a gente poderia concluir baseado nos fatos atuais. A Polônia corre risco de ser alvejada nesse conflito em algum momento, porque no passado Uhum. também a gente já sabe que caiu um míssil aqui na Polônia, né? Que foi. Foram duas ocasiões, na verdade. Um deles era um míssil russo que pousou em alguma floresta no norte do país. Só foram descobrir semanas depois. Ele não explodiu. Ele acabou tendo uma falha aí de funcionamento. E um outro míssil da defesa aérea ucraniana, que tentando abater um alvo russo, se perdeu na navegação e acabou atingindo uma cooperativa agrícola numa cidade de fronteira no lado polonês, infelizmente levando dois trabalhadores rurais aqui da Polônia a óbito. Foram as duas únicas baixas da Polônia até agora nesse conflito. Vamos lá. Vamos primeiro fazer um discernimento o que é possibilidade e o que é probabilidade. Uhum, Tá? Se você pergunta para mim, é possível um conflito escalar e envolver a Polônia e outros países da região? Sim, é possível. Eu não vou dizer que não, seria irresponsável da minha parte. Agora, é provável? Aí a resposta é muito diferente. sim. Tá? Uhum, A probabilidade disso acontecer no curtíssimo prazo, eu diria que é muito baixo, uhum, tendendo a zero. Por quê? Porque efetivamente as forças militares russas estão absorvidas na Ucrânia. Né? Você tem quase 1 milhão de homens mobilizados caramba. nos dois lados do conflito. Uhum, Então, para a Rússia mobilizar mais material e mais mão de obra para outra empreitada em outro lugar da Europa, seria, francamente, muito surpreendente se isso acontecesse. Eu não uhum, vejo essa possibilidade enquanto a guerra na Ucrânia estiver acontecendo, o que nos sim. leva até a uma conclusão um pouco desumana, né? Mas enquanto a guerra na Ucrânia continuar acontecendo, a gente está meio que blindado aqui, Uhum, sim. porque essa é uma conclusão do ponto de vista humano muito difícil de se ter, mas é uma realidade da Sim. geopolítica, né? Ah, então, nós temos que observar para o futuro algumas questões. Primeiro, como é que essa guerra na Ucrânia vai acabar? Ela vai acabar logo? Ela vai acabar com algum tipo de acordo? Esse acordo vai ser favorável à Rússia? Se a Rússia, se esse conflito acaba com algum tipo de acordo em que a Rússia consegue reter os territórios que conquistou, em que a Rússia consegue o levantamento, pelo menos, de parte das sanções a que é submetida hoje, vai ser motivo de preocupação, porque Sim. efetivamente o que está sendo comunicado ao regime de Vladimir Putin é o seguinte: olha, você pode invadir outro país vizinho, você pode conquistar território e no fim você vai ser recompensado por isso. Uhum, Né? O que, na linguagem da história, é um convite a fazer isso de novo. sim. Né? Nós vimos isso acontecendo no prelúdio da Segunda Guerra Mundial, quando o Adolf Hitler ele começou a reivindicar territórios da então Tchecoslováquia, e a Inglaterra e a França, na crença de que, dando esses territórios, ele ficaria satisfeito, deram a região dos Sudetos, que é pertinho daqui de onde a gente mora, Sim. Uhum, para a Alemanha, em troca da promessa de que a Alemanha não reivindicaria mais territórios na Europa. 6 meses depois, a Alemanha invade a Tchecoslováquia inteira e anexa o país. E um ano depois, nem um ano depois, a Alemanha invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. Então, uma paz favorável aos russos a essa altura do campeonato é uma mensagem muito ruim. Tá? é como se Ah, dessem meio uma mensagem de que tá meio que quase que incentivando a eles a continuarem com a ofensiva em outros países, né? Como se não exatamente, tivesse exatamente. uma garantia de que ia ter algum tipo de Uhum, retaliação ou algum uhum, tipo de consequência negativa para eles, né? exato.
geopoliticamente falando, é muito importante que se tenha ciência disso, de que Vladimir Putin sim tem um projeto de longo prazo de Sim. expansão do território russo. Uhum. Ele, através de declarações políticas nos últimos décadas, a gente sabe que Vladimir Putin nunca se conformou. Não, Vladimir Putin e a elite política russa, no geral, nunca se conformaram com o fim da União Soviética. E da mesma forma com o fim da União Soviética, nunca se conformaram com o fim do domínio russo na Europa Central e Oriental, incluindo aí a Polônia, né? Então, nós sabemos que se houver a possibilidade de alguma coisa acontecer, eles gostariam que acontecesse. Agora, se vai acontecer ou não, essa aí a história é bem diferente. Sim. Uhum. Outra questão que nós devemos ficar muito atentos nos próximos anos é como é que vai evoluir esse projeto de rearmamento europeu, né? Nós tivemos uma troca de governo na Alemanha muito recentemente, o chanceler Olaf Scholz saiu do poder, está vendo ao poder agora o senhor Friedrich Merz, eu não sei se é assim que se pronuncia em alemão, mas Se vamos tiver alguém aceitar, aí que fale alemão, vamos manda aí nos aceitar que esse é o nome comentários. dele. É. E ele vem com uma proposta de rearmamento bem mais agressivo da Alemanha. O parlamento alemão aprovou um projeto de lei liberando uma quantidade fabulosa de dinheiro para a Bundeswehr, são as Forças Armadas alemãs. Mas nós temos que ver como isso vai ser implementado. Se houver uma implementação eficaz, com compra rápida de equipamento, de forma que as Forças Armadas alemãs e outras Forças Armadas europeias possam estar à altura de um possível combate, isso diminui bastante o ímpeto do governo russo de tentar uma aventura militar nessa região. E eu acho Agora, que também assim, né, Ângelo, não às vezes pra gente que não tem tanto conhecimento, que eu falo por mim, às vezes a gente acha que, tipo, começar uma guerra é meio que a gente dormiu hoje, acordou com uma bomba na casa, não é? Acho que não, também não é bem é assim que as coisas evidentemente que não. se falam, Evidentemente né? que É como você tá falando, é uma coisa que é uma probabilidade que pode acontecer, mas que sim. leva um certo tempo considerável, não é uma semana, 6 meses, são Não, não, anos, né? De... com certeza é um processo de escalação que leva muito tempo. Vamos lembrar que antes da invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, você tinha reportes de concentração de tropas russas na fronteira da Ucrânia desde julho de 2021, tá? Hum. Uhum, Então, desde 7, 8 meses antes, você já tinha sinais de que as coisas podiam acontecer. Eu lembro até que no Natal de 2021, eu e a minha esposa nós fomos para o Brasil. E pouco antes da gente ir para o Brasil, a gente foi no supermercado e compramos uma quantidade enorme de água, de carne, porque a gente já tinha uma noção de que talvez o conflito realmente estourasse. Isso em dezembro de 21. Então, é uhum, um processo que você consegue detectar com uma certa antecedência. sim. Nem, perdão. Para um país invadir outro, exige uma mobilização de recursos, de homens, de todo tipo de equipamento que se possa imaginar, com antecedência. Uhum, E essa mobilização é facilmente hoje em dia detectada por satélites, por agências de inteligência. Então, é muito importante prestar atenção às notícias nesse uhum. sentido, né? E Ah, tranquiliza um pouco isso que você falou, né? O fato de que, de certa forma, não seria inteligente estrategicamente falando, né? Estratégia militar, abrir mais uma frente de batalhas, sendo que já tem uma frente na é, Ucrânia, né? do ponto de vista racional, não me parece a melhor escolha. Claro que a Uhum, gente não está dentro lá do círculo de tomada de decisões do governo russo, então a gente não sabe exatamente qual é a realidade, né? sim. Mas até as informações que estão disponíveis para nós, parece que não é o caso, tá? Uhum, Então,
Outro aspecto que é extremamente importante, que a gente já discutiu, que é a questão do posicionamento americano, Sim. né? Então, até que ponto os Estados Unidos vão se distanciar da Europa, até que ponto a OTAN vai sobreviver a tudo isso, lembrando que a OTAN é uma aliança militar que prevê a defesa coletiva dos seus Estados-membros, mas ela não é a única. Né? A União Europeia, no seu artigo 42.7 do tratado, indica que há uma obrigação legal dos países membros da União de defender uns aos outros em caso de agressão armada. Então, não é só a OTAN, a União Europeia Uhum. também é uma Sim. ferramenta de defesa. Claro que não é uma ferramenta de defesa que conta com o mesmo nível operacional da OTAN, né? Mas é efetivamente uma obrigação através dos tratados que os países europeus devem ajudar uns aos outros nessas situações com todas as suas habilidades, Uhum. né? Sim. Ah, então, é, essas questões. Agora, evidentemente que nós não vamos acordar hoje à noite com alguma notícia de que vai acontecer alguma coisa. Isso não é realista. O que pode acontecer, o que poderia acontecer de muito extraordinário, é um evento como o que você falou, um evento mais sem querer, vamos dizer assim, mais involuntário, de algum tipo de míssil com mau funcionamento que atinge algum alvo inadvertido na Polônia ou em outro país da OTAN, e que isso poderia levar a uma escalação Uhum. do conflito. Mas isso é uma situação muito extrema e que eu não acredito que tem muita chance de acontecer no momento. Sim, sim. Até como você já mencionou que teve essas duas incidências, né, de um míssil russo e um ucraniano em território polonês e que, graças a Deus, foi compreendido de que foi apenas um erro de operação, não foi uma ação proposital para É, atingir a Polônia, né? Então, tudo indica que foi um erro foi um mau uhum. funcionamento de ambos os E mísseis, isso, né? isso deixar bem claro, né? Se vai que alguém corta essa parte, isso já faz um tempo, não é agora recente, Sim, né? ambos os casos Uhum. foram em 2022. Então já faz bastante tempo. Ângelo, mais uma vez eu quero te agradecer aqui, mas a Uhum. gente não acabou. Então, gente, queria pedir que se você está aqui na live, mais uma vez agradecer a vocês que estão participando aqui. Tem um bom número aqui com a gente online desde o comecinho da live. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo interesse de vocês também nesse assunto. Então, se vocês têm perguntas, já começa a deixar aí nos comentários, que a gente está chegando no finalzinho aqui desse super encontro aqui com o Ângelo. Então, vai deixando suas perguntas nos comentários, que no finalzinho eu vou mandar tudo aqui para ele vai responder tudo para a gente. Tá? Eu espero que até agora vocês estejam gostando, que as informações estejam sendo úteis e passadas de forma clara, né, também. Porque lembrando que o Ângelo já foi professor aqui na Universidade de Wrocław, faz doutorado também em ciências políticas, então é um cara muito inteligente e que está fazendo essa gentileza em transformar todo esse conhecimento que ele tem de uma forma que a gente consiga compreender, porque não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente consegue explicar de forma rápida, né? Envolve muitas variáveis, mas assim, eu acredito que essas informações estão sendo úteis para vocês. Então, se vocês puderem deixar aí um feedback nos comentários, se vocês estão gostando da live, se está sendo esclarecedor para vocês, se a linguagem está de fácil acesso, vai mandando aí nos comentários, que é importante também para a gente saber como que isso está chegando para vocês, tá? Então, agradeço super aqui. A Carol tá agradecendo pelas informações, a Kelly, é a gente que agradece vocês aqui. Então, já que o Ângelo bebeu uma água aí, Ângelo, para continuar falando, a Kelly está falando, né? Essas informações nos deixam mais tranquilos porque estão sendo passadas com muita seriedade. Enfim, Kelly. Eu não tenho capacidade técnica de falar sobre isso, então por isso eu trouxe uma pessoa que realmente está no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, estudando sobre ciências políticas, sobre geopolítica e tem propriedade para falar para a gente, né? Porque, como ele explicou no começo, nesse contexto que a gente está hoje, que todo mundo tem acesso à internet, um celular na mão, e criar informações erradas ou tendenciosas é muito fácil. Então, eu prezo sempre para trazer uma informação de qualidade para vocês.
E tentem sempre se informar em sites oficiais. Você que mora aqui na Polônia, a gente pode, o Ângelo pode até me ajudar aí com isso, a gente fazer um post com sites que são confiáveis aqui na Polônia, ou você que está no Brasil, de repente, quais sites você pode pesquisar, porque você também pode acessar sites poloneses e você usa a opção de tradução automática do seu navegador, então você vai ter acesso a informações confiáveis para que a gente não crie esse pânico que às vezes é tão tira literalmente a nossa paz, né? E às vezes é um pouco desnecessário. Então, eu acredito que a gente acessando as informações confiáveis, mantendo a calma para a gente analisar o cenário com base nos fatos, né? Não em achismo, mas com base nos fatos, o que está acontecendo agora, tá? É, agora, Ângelo, Sim. vamos lá. Uma coisa que eu acho que é super importante a gente falar agora, principalmente para brasileiros, né? Isso aqui, Uhum. brasileiros residentes na Polônia. A gente até tinha conversado isso antes da live, né? Em outros momentos, que é a importância do brasileiro que reside na Polônia fazer Uhum. a sua matriz consular. Né? Então, o Claro. que é isso, né? Para vocês que são turistas que estão assistindo a live ou que não moram fora do Brasil, todos os brasileiros que residem fora do país tem obrigação, tá, de se registrar na embaixada brasileira do país que você reside. Não é um crime, tipo, não é uma lei. Quando eu falo que é obrigação, é no sentido de que é uma prática que ajuda você e ajuda também a embaixada a ter acesso a informações reais de quantos brasileiros residem naquele país. Então, a gente quer usar essa parte dessa nossa live para incentivar todos os brasileiros que residem na Polônia que por acaso ainda não tenha feito a sua matriz consular, que vocês entrem em contato com a embaixada. Eu também vou fazer um post para ajudar vocês. Posso deixar o link lá na minha bio. E é super rápido para vocês fazerem esse cadastro, porque é em caso, né, sim, muito remoto de acontecer alguma coisa, é com base nessas informações que as embaixadas vão tomar decisões, como, por exemplo, enviar aviões para repatriação de brasileiros. Então, eles precisam ter as informações atualizadas, né? Uhum. Então, Ângelo, fala pra gente aí que você sobre esse ponto, né, que você estava falando. Sim, gente, é muito importante fazer a inscrição consular, é muito fácil. Tem o site da embaixada, agora eu não me recordo o endereço exato, mas a gente pode botar, como a Aline falou, num post. No site dessa embaixada tem um link lá para você fazer a sua inscrição consular. É muito rapidinho, tá? É um formulário simples, onde você dá o seu nome, quantas pessoas moram com você, e é baseado nesses dados, tá, que o governo brasileiro tem uma ideia de quantas pessoas moram na Polônia e em outros países da Europa. E isso é muito importante, como a Aline falou, para você fazer um planejamento de emergência. Nós tivemos casos nos últimos anos, na pandemia, por exemplo, houve voos de repatriação de brasileiros a partir de determinados países que não estavam conseguindo mais voltar pelas vias normais, né? No Líbano, recentemente, teve um caso parecido, na faixa de Gaza teve um caso parecido, e estar com os dados lá é muito importante para fazer esse planejamento, porque não adianta a embaixada ela está com 100, 200 nomes, mas a comunidade brasileira no país é de Uhum, 5, 6 mil sim, pessoas. exato. Aí você não consegue fazer um planejamento eficaz que garanta que todo mundo vai ter possibilidade de ter um transporte, né, caso alguma emergência aconteça. Às vezes a gente ouve falar aí de um pessoal que fica preocupado, mas se eu botar meu nome lá, o governo brasileiro vai saber que eu estou morando aqui, eu não fiz a carta de saída e tal. Gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu conheço o diplomata que faz a gestão dessa lista, é um diplomata que era vice-cônsul na Embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia. E ele teve que sair correndo da Ucrânia quando estourou a guerra. Hoje ele trabalha na Embaixada do Brasil na Polônia.
Ele faz a gestão ali num formulário bem simples do Excel no computador dele. Essas informações não são compartilhadas com outros órgãos do governo, e mesmo se fossem, o governo precisa seguir leis, o governo precisa seguir regras, o governo não pode simplesmente acessar os teus dados sem uma causa que seja uma causa Que que seja prevista na lei, justifique, né? né? E que Uhum, sim. justifique quebrar o seu sigilo. Então, gente, botem os seus dados lá. Não tem risco nenhum desses dados serem usados contra a pessoa, ou seja lá qual for a teoria da conspiração da vez. Porque para o adido militar lá da Embaixada do Brasil em Varsóvia, ter a real quantidade de pessoas que poderiam estar interessadas num voo de repatriação é muito importante. E não só para uma emergência tão extrema quanto essa, Uhum. mas para outras emergências. A Até gente para viu que aqui a na embaixada fizesse eventos, né? A gente vê em outros países eventos que tem e, uma e, comunidade mais significativa, a embaixada faz eventos. e Então, nós se a gente aqui na vimos Polônia não se matricular, como que eles vão saber que aqui na Polônia está cheio de brasileiro, né? Então, e não só para um cenário tão extremo quanto o que a gente está discutindo aqui, mas a gente viu, por exemplo, no ano passado, os desastres naturais que aconteceram aqui na sim, Baixa Silésia, uhum, e ter uma informação sobre onde os brasileiros moram poderia auxiliar a embaixada, talvez, prestar algum tipo de serviço consular até para as famílias no Brasil que talvez venham a ficar preocupadas com isso e tal. Então, é, é, é um formulário muito simples, é muito fácil de preencher, e lembrando que cidadãos brasileiros podem inscrever seus cônjuges de outras nacionalidades também, né? uhum, Então não é só para brasileiros, mas se você é brasileiro aqui, é casado ou casada com um cidadão polaco ou um cidadão de qualquer outro país da União Europeia, também seria incluído. sim. Ah, então, realmente, assim, eu faço esse apelo, me junto a ti esse apelo para que todo mundo faça, porque é bem importante. Certo. E aí a gente se compromete aqui, eu vou fazer um post para vocês ainda essa semana, com os sites confiáveis para você pegar essas informações e também com o passo a passo de como você pode fazer a sua inscrição consular, tá? Então fiquem atentos aí no perfil @Guia Brasileira na Polônia, que vocês vão ter acesso a essas informações. Ângela, enquanto você bebe um pouquinho de água aí, tá? Porque você hoje falou, você falou mais do que o que você falou durante a semana inteira, provavelmente. Que a gente está aqui te Provavelmente. explorando, né? A gente está te explorando mesmo. Mas olha só, aproveitando que a gente está falando sobre isso da matriz consular, tem mais alguma coisa que a gente pudesse fazer para, sabe, deixar ali tudo em ordem, para caso aconteça alguma situação a longo prazo, né? Que a gente já entendeu que não é assim da noite para o dia que as coisas acontecem, leva tempo, tem que ter toda uma movimentação. Você já explicou aí quais são alguns dos pontos que a gente precisa estar acompanhando, né, para saber o desenrolar disso a longo prazo. Mas assim, o que que a gente poderia fazer? Além de fazer esse registro na matriz consular, ter os documentos em dias, o que que você pode dar de instruções para a gente? Essencial, essencial. Sempre ter o passaporte em dia, tá? Passaporte não só válido como com um certo período de vencimento, tá? Ah, se você tem bichos, por exemplo, e até eu me incluo nisso, que eu ainda não fui atrás disso, tá? Mas se você tem bichos, ter a papelada em ordem que permitam a eles viajar, tá? Porque você não pode botar um cachorro, um gato num avião sem ter a devida documentação. Uhum, Eu lembro que na pandemia isso foi um problema, tá? De pessoas que iam entrar nos voos da FAB lá em Portugal para ser repatriados, mas daí tinham bichos e não podiam entrar porque não tinham as devidas autorizações. Na época, o então presidente
Bolsonaro fez uma portaria autorizando esses bichos a entrar de forma extraordinária, mas a gente não sabe Uhum. se a lei mudou ou se seria o caso novamente num segundo momento. Então, ter todas as vacinas, a papelada que é necessária para embarcar os bichos num voo. Uhum. Ah, e novamente, eu me incluo também, faz tempo que eu não fui atrás disso, eu devia ter ido já até. Ah, o que mais? Gente, Eu acho que nós somos. aqui em casa, eu vou dar meu exemplo, tá? Eu sou meio louca da organização, né? Quem me conhece de perto sabe que eu sou meio neurótica com isso. Então, assim, aqui em casa, do lado da minha cama, isso é um hábito que eu tenho desde que eu virei adulta, né? Desde que a minha mãe deixou de cuidar dos meus documentos. Eu tenho uma pasta sanfonada daquelas, né? Que só quem é jovem não deve saber o que é pasta sanfonada, mas é uma pasta com vários saquinhos que você vai organizando ali. Então, eu tenho ao lado da minha cama essa pasta com todos os meus documentos do meu esposo. Então, eu acho que fica uma dica também para vocês. Não é, é super fácil de encontrar aqui na Polônia, com papelarias, na Empik, por exemplo. Você compra essas pastas e você deixa ali tudo certinho, seu passaporte, o documento que comprova o PESEL, né? O PESEL, o Zamedovani, o seu registro de endereço, deixa ali tudo prontinho, porque até mesmo por questão de organização sua, né? E se eventualmente a gente precisar a longo prazo disso, você já está ali com tudo à mão, né? Tudo pertinho ali, Sim, de sim. fácil localização para você. E Angela, entrar agora numa outra polêmica, né? Uhum, Porque é o seguinte, eu, inclusive, postei recente um vídeo aí que está circulando aqui na Europa entre os imigrantes, que era um imigrante latino segurando a mala, um passaporte e tipo meu indo embora por uhum, conta uhum, do anúncio daqueles kits emergenciais que os cidadãos europeus uhum, deveriam ter por uhum. pelo menos 72 horas esse kit de emergência. E aí eu recebi algumas perguntas também sobre isso. Aline, e aí, cadê o kit? Você já tá com o kit pronto? Como é que tá essas coisas? O que que você tem para falar pra gente sobre essa relação aí do kit, né? O que Uhum, que... uhum. Nos É, conte alguma coisa sobre aham. isso. Gente, o kit, ele não foi feito com o intuito de assustar as pessoas ou coisa parecida, tá? Primeiro que ele não é algo recente. O kit foi uma resposta europeia, especialmente à pandemia, porque vocês devem lembrar, e eu lembro, o pânico que foi. Né? Uhum. Você ia no supermercado, não tinha nada, não tinha água, não tinha papel higiênico, não tinha Não tinha itens de máscara, né? sobrevivência básico, Uhum. máscaras, então nem se fala, custava uma fortuna ali nos primeiros dias da pandemia, porque vinha tudo da China. Então, depois da pandemia, os governos europeus, eles perceberam que essa questão do manejamento aí de situações de emergência estava muito deficiente. Então eles elaboraram essa cartilhazinha, olha, vamos ter aí suprimentos para 72 horas, vamos ter bateria em casa, uma lanterna funcionando. Gente, isso vale para qualquer emergência. Né? Uhum. Como eu relembrei aqui na Baixa Silésia, a gente experimentou um desastre natural de grandes proporções, em que cidades inteiras foram destruídas. Né? Eu fui, em dezembro, eu tive um seminário em cima das montanhas aqui para o sul aqui para o sul do país, e eu vi a destruição que afetou determinadas cidades. Aquilo foi uma catástrofe. Uhum. E durante aquela situação não havia energia elétrica, não havia água, os mercados fecharam. Então, assim, quem não tinha suprimentos em casa passou um belo de um aperto. Então, é nesse sentido que os governos europeus hoje, a União Europeia daí então decidiu distribuir esse folheto aí com algumas instruções para estimular as pessoas a ter mais preparo para lidar com essas situações. É claro que o risco de uma guerra entra nessa Essa esse lista de risco de possibilidades, né? nessa lista
lista imensa de possibilidades, mas vamos lembrar que a gente está vivendo uma mudança climática muito forte, a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente teve toda a questão da pandemia, que é uma situação que pode se repetir a qualquer momento. Enfim, tem não só a questão de um risco de uma guerra, mas a gente está vivendo uma guerra por trás dos bastidores também, né? Então, eu me recordo que nos últimos 2 anos, pelo menos umas 3 ou 4 ocasiões, os caixas eletrônicos na cidade inteira ficaram fora do ar, não dava para sacar dinheiro, por causa de um ataque cibernético que todos acreditam que veio da Uhum. Rússia, né? Então, há também esses riscos de cibersegurança, há riscos relativos a outros tipos de ação, como a que você falou sobre o sujeito que foi preso aqui em Wrocław acusado de planejar Atos. ataques Uhum. terroristas. Uhum. Então, todas essas situações se caracterizam como emergências que exigem de nós todos algum tipo de preparo. E Agora, aí, não é um folheto, como muitos aí leram, quiseram entender dessa forma, de que é um folheto orientado porque vai acontecer uma guerra nuclear amanhã. Não, não é assim que funciona. É um folheto para estimular as pessoas a ter um pouco mais de consciência de que algumas coisas eventualmente podem dar bem errado e que a gente precisa estar preparado para isso. Ângelo, eu até lembrei agora também, aqui para quem está aqui na live que mora na Polônia, a Polônia tem um sistema de alerta que se chama RCB. Inclusive, eu já fiz um post sobre esse assunto, mas há muito tempo atrás. Vou, me comprometo também com vocês de dar uma reciclada nesse material e fazer um novo post sobre isso, que é um sistema de alerta automático. Então, mesmo que você seja turista, né, basta que você tenha um chip de telefone válido no seu celular, se você estiver em alguma área geográfica que seja alvo de algum acidente, de qualquer intercorrência, você vai receber no seu celular uma mensagem de texto informando a situação atual e o que que você deve fazer. Então, para quem mora aqui em Wrocław, deve recordar que a gente, no ano passado, 15 dias antes, mais ou menos, a gente começou a receber alertas de mensagem, né, de texto, sobre as possíveis inundações aqui no nosso estado. Então, esse sistema do governo funciona, né? Então, é mais uma forma também da gente receber essas informações atualizadas. Além disso, também tem os sistemas de sirenes, né? Que foi recentemente também testado em várias capitais da Polônia, que se tiver alguma intercorrência, essas sirenes vão tocar um som que já é de costume de quem mora aqui, né? Que vez ou outra a gente escuta por conta dos testes, seguido de uma mensagem, o vaga, o vaga, o vaga. E aí essa mensagem também vai nos dizer o que está acontecendo e quais são as medidas que a gente precisa tomar. Então, assim, como a gente no Brasil, tá? Vou falar por mim, a minha percepção, a gente tem mais assim uma medida de quando as coisas acontecem. Então, por exemplo, inundou tudo no meu estado. Aí, a partir de então, é que a gente vai receber mensagem de texto, é que a gente vai saber o que fazer. Aqui na Polônia é o contrário. Esse processo de prevenção, ele acontece antes, né, de um evento que esteja sendo possivelmente esperado, como a gente viu na Uhum. inundação. E aí, outro ponto que eu queria falar também, que você falou dos folhetos, né? Eu recordei aqui agora que logo quando começou o conflito, né, o escalamento em 2022, poucos dias depois, poucas semanas, o governo da Polônia também disponibilizou uma cartilha informando o que fazer em várias situações. Se você presenciasse de repente uma mochila abandonada, o que que você tinha que fazer? Quais são os alimentos que você tinha que ter em casa? O que deveria ter na sua mochila de emergência? Então, assim, essa parte do folheto, desse kit aí que está sendo tão divulgado agora nas mídias, para a gente que mora aqui na Polônia, não é uma novidade. Se você não sabia disso antes, então foi alguma coisa aí que algum erro aconteceu. Mas isso não é uma novidade para a gente. Esses folhetos, esse manual de instruções
já foi liberado pelo governo polonês em 2022, tá? Então, fica mais aí uma mensagem para vocês se acalmarem, não ficar achando que isso é algo novo, porque a guerra vai acontecer amanhã, tá? Então, uhum, são situações que o governo já vem trabalhando de conscientização da população para, como o Ângelo falou, caso aconteça, a gente saber o que fazer, né? Então, recapitulando aqui, importantíssimo fazer a inscrição na sua embaixada, mesmo que você não esteja na Polônia, você mora fora do Brasil, procure a sua embaixada no país que você mora e faça a sua matrícula consular. Tenha sempre seus documentos aí em mãos de fácil acesso, nada de ficar procurando, né? E também a documentação dos seus pets, né? Cachorrinho, gatinho, que também é a nossa família, né? Então ninguém fica para trás. Então, deixe também o documento dos seus exatamente. pets aí em dias. E assim, o kit, gente, lembrando, lanterna aqui, por exemplo, eu não fico sem lanterna, porque vai que o meu marido tá viajando, falta energia, eu vou ficar sozinha sem energia, eu tenho que ter pelo menos uma lanterna. Então, assim, são itens que vocês vão precisar no dia a dia, né? Então, é importante que a gente tenha e siga também sempre as instruções do governo local para a gente evitar pânicos e preocupações desnecessárias. Você quer complementar mais alguma coisa, Ângelo, antes da gente entrar aqui nas perguntas? Ah, só lembrar que nesse processo todo a gente é réis mortais nessa história toda, né? Então, assim, há muito pouco que a gente pode fazer, Uhum, além do que já foi falado. Evidentemente que se houver alguém aí com capacidades financeiras assim excepcionais, ah, eu sugeriria talvez para ter um dinheiro vivo guardado, né? Porque na ocorrência de um desastre, pode ser que acesso aos bancos não seja tão uhum, fácil, é, bem como acesso à internet também. Mas, assim, no geral, não há muito o que nós, indivíduos, sem muito poder econômico ou político, podemos fazer, né? sim, A gente confia que os governos vão tratar da questão da melhor forma possível e é tocar a vida enquanto essa situação toda se desenvolve. sim. E é assim, é aquilo que a gente fala, né? Falou no começo também, nós brasileiros, graças a Deus, não temos essa vivência de ter conflitos recentes no nosso território. Então, para a gente é tudo muito, né, absurdo, é tudo muito surreal. Mas, Uhum, assim, a vida sempre continua, né? uhum, Independente se está tendo guerra ou não, é só a gente olhar para vários países nesse momento que estão em conflitos e assim, a vida continua de alguma forma, né? A vida uhum, sempre continua. E, mas vamos aí, então, agora para as perguntas uhum, que vocês enviaram lá na caixinha, também para as uhum. perguntas que vocês mandaram aqui durante a live. Vamos começar aqui então a responder as perguntas, para dar descanso aí para o Ângelo, que, coitado, deve estar cansado já de explicar tudo aqui pra gente, né, Ângelo? Eu quero que Não, você não, fique que é isso. feliz, porque eu pretendo chamar vocês de novo, viu, tá? Não, Então, gente, se pode vocês chamar quando gostarem, quiser. gostaram do Ângelo, também vão deixando aí nos comentários, que é pra gente chamar ele mais vezes para explicar pra gente aí o que essa situação geopolítica, militar, o que acontece aqui na Europa. E aí vamos aproveitar da boa vontade dele de vir nos explicar mais vezes. Mas, Ângelo, deixar aqui uma pergunta. Uhum, Acho que foi a Flávia. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Se você tem alguma pergunta, gente, vai deixando aí nos comentários, vai deixando também o feedback de vocês, que é muito importante para a gente saber como é que foi essa live e até para a gente também buscar melhorar nas próximas, tá? Mas eu lembro que a Flávia deixou uma perguntinha lá no começo. Eu não sei se a gente já chegou a responder de alguma forma durante a nossa conversa. Estou chegando aqui, puxando os comentários. Pronto, ela deixou o seguinte: gostaria de saber os riscos reais para a Europa durante todo esse conflito. Eu acho que a gente já abordou sobre isso, né? Que você falou que existe a diferença aí entre possibilidade e probabilidade. Obviamente, a gente não tem informações do futuro ainda, mas o que a gente pode dizer é que sim, claro que existe sempre essa possibilidade, mas a probabilidade que isso aconteça em um curto prazo é muito baixa, né? Dado tudo aí o que o uhum, Ângelo já explicou, que uma invasão nessa escala não acontece assim da noite para o dia, tem que ter uma movimentação de infraestrutura, de mão de obra, então é uma coisa mais lenta, digamos assim. E uhum, aí a gente vai conseguir ir analisando esses fatos, né, ao longo do
dos anos e ter um pouco mais de tempo de preparo. Mas tem umas perguntas que agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque ficou no meu celular e eu esqueci de Ah, enviar para o meu Kindle. Mas são perguntas que as eu pessoas sugiro deixaram na caixinha. tu entrar com o notebook no seu WhatsApp e ver É, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Olha, já é um ponto de melhoria para a próxima live, viu, gente? Mandei todas as perguntas deixei aqui no Kindle salvo, mas esqueci de dar um print das perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Mas eu lembro de uma que foi sobre o kit. A gente também já falou, né? O que que a gente acha Uhum, desse kit. Então, uhum, não é algo novo, mas é importante que você siga as instruções do governo local. Não custa nada a gente se prevenir. Mas que não é para a gente entrar em pânico com isso, né? Não é o fato de que pediram para providenciar esse kit, de que já é uma certeza de que amanhã vai acontecer alguma coisa. uhum. E a outra pergunta também, inclusive, uma curiosidade, né? Aqui na Polônia, esse ano é ano eleitoral, tem Ah, eleições para assim. presidente da Uhum, Polônia, uhum, então eu acho que vai ter aí algumas mudanças, né? Sempre que muda o uhum, presidente, muda também aí as medidas, as diretrizes. Então, é algo também que a gente pode falar, abordar talvez em lives futuras aí com o Ângelo. É, estou abrindo aqui Gente, não sei se eu vou conseguir, porque daí agora tá pedindo para ler o QR Code pelo uhum. celular. Mas pelo que eu lembro das perguntas, que vocês perguntaram, teve uma pessoa que perguntou o seguinte, era mais ou menos assim, qual que era a, entre os partidos políticos da Polônia, né, que é o PiS, do Eu lembro que a Coalizatsa, pergunta era algo do gênero, se a questão da defesa é um ponto de convergência entre isso, era todos os mais ou menos isso. partidos. Uhum, Ah, é uma observação que faz sentido. Todos os partidos políticos na Polônia têm um certo grau de, de consciência de que essa questão da defesa do país é uma das prioridades, né? Seja da esquerda ou da direita polonesa. Claro que o approach muda um pouco. Se você pegar o Partido Lei e Justiça, por exemplo, eles acreditam mais numa estratégia de alinhar a Polônia com os Estados Unidos, né? Em uhum, detrimento de uma política europeia de defesa. sim. Já o partido atualmente no poder, a Plataforma Cívica, é, acredita mais no oposto, acredita mais que uma estratégia de integração europeia, no nível europeu de defesa, seria uma estratégia mais adequada do que só depender dos americanos. Não quer dizer que a plataforma cívica é hostil aos americanos, mas certamente ela tenta balancear um pouco melhor essa questão. Uhum, Ah, Para mim, o único partido que talvez eu teria um pouco mais de dificuldade de responder seria o Confederacia, né, que é a confederação. Eles têm uma política, eles têm uma retórica um pouco contraditória, ao mesmo tempo eles são anti-União Europeia, mas se dizem anti-Rússia. Assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Confesso que política polonesa não é a minha área de uhum, especialização, é assim, eu estou falando o que eu conheço de sim. conhecimentos gerais. Ah, mas sim, tirando talvez um pouquinho Confederacia, ah, essa questão do aumento de gastos militares pela Polônia é um ponto Uhum, relativamente pacífico na política sim. polonesa, o que é Sim. uma coisa bem assim impressionante, considerando que todo o resto é uma Sim. polarização assim muito grande entre esquerda e direita, assim como outros países, né? No Brasil a gente vive isso também. Uhum. E outra pergunta que eu lembro agora alguém perguntou, deu um nome específico, era de uma cidade que faz fronteira, né, que está na fronteira da Polônia com a Sim, sim. Ucrânia, não lembro o nome, mas era tipo como se fosse uma cidade muito próxima, se tinha risco dessa pessoa ir até essa cidade, já que essa cidade na Polônia Uhum, fazia uhum. fronteira com a Ucrânia. Sim, então, gente, risco.
sempre tem, né? A Ucrânia é um país em guerra e isso não exclui nenhum ponto do território deles, né? É claro que eu lembro que a pergunta era de uma cidade próxima à fronteira com a Polônia, se não me engano, era 5 quilômetros da fronteira com a Isso, Polônia. acho que eram uns 5 quilômetros. Evidentemente que numa região dessas, a chance de acontecer algo, especialmente porque ela é uma cidade muito pequena, a chance é mais reduzida, mas ainda assim, não é um lugar seguro para a gente ficar visitando. Sim. Tá? Então, a não ser que uma viagem para a Ucrânia fosse absolutamente necessária para a vida da pessoa, e aí eu não vou entrar nesse mérito, se é Uhum. necessário ou não. Ah, se não for necessário, se for possível adiar uma viagem dessas, eu recomendaria para fazer isso, né? Porque mesmo que as operações militares estejam lá longe no leste, a questão aí da guerra aérea continua em todo o território da Ucrânia. É, frequentemente, cidades próximas à fronteira com a Polônia são bombardeadas. Esses dias mesmo eu estava falando com uns amigos que moram em Lviv, que é a principal cidade ucraniana próxima à fronteira com, com a Polônia, e aconteceram coisas lá, né? Agora, Uhum. se a- vai do motivo que Sim. a pessoa tem Se não é de ir para um lá, e eu não vou motivo entrar nesse mérito. urgente, né? É, Aguarde é. um pouco para visitar Agora, a Ucrânia, né? é uma zona de guerra, gente. Uhum. Então, assim, uma visita numa situação dessas envolve cuidados, envolve riscos. Sim, sim. Bom, eu acho que era isso. Eu acho que tinham outras perguntas também, mas a gente já foi, respondendo ao longo da nossa Eu conversa, lembro que tinha então. uma pergunta, Aline, que era recentes declarações sobre as declarações do primeiro-ministro sobre adquirir armas nucleares, né? Ah, sim, verdade, Até verdade. acho que houve ali no chat ali houve o autor da pergunta repetiu a pergunta ali. Vamos ver aqui se Acredita que a tem. Polônia irá sair do TNP e irá obter armamentos nucleares próprios? Olha, provavelmente você está perguntando isso em resposta às declarações do primeiro-ministro Donald Tusk no parlamento alguns dias atrás, de que a Polônia deveria adquirir capacidades nucleares. Tá? Para um país como a Polônia desenvolver armas nucleares, não é nada fácil, tá? Porque você precisa ter muita base industrial. A Polônia não tem nenhum reator nuclear em funcionamento. Uhum. A construção do nosso primeiro reator nuclear aqui foi aprovada, mas está prevista para entrar em operação só lá no fim da década de 2030. E você desenvolver armas nucleares sem conhecimento técnico, sem essa capacidade industrial que a indústria nuclear exige, é muito difícil. É evidente, talvez a Polônia fosse capaz de desenvolver alguns artefatos nucleares, mas não de desenvolver um arsenal nuclear que geralmente resultasse numa dissuasão do lado russo, né? Uhum. Eu acho que o primeiro-ministro quis fazer com esses comentários, que na minha opinião os comentários foram um pouco irresponsáveis, mas aí tem que ver o que ele estava pensando na Qual que hora, era a estratégia dele, né? A é, partir dessa declaração que ele deu. foi provocar países como França e Reino Unido, que possuem armas nucleares, a incluir a Polônia nos seus chamados guarda-chuvas, né? Uhum. Então, cada país possui um sistema de detecção capaz de identificar se alguma ameaça está a caminho antes de que o ataque aconteça. E a minha percepção é que o primeiro-ministro Tusk quis causar uma pressão pública sobre França, Reino Unido e até mesmo os Estados Unidos, que é um país que a Polônia vem pressionando há algum tempo para estacionar armas nucleares aqui no nosso território. Ah,
para talvez obter algum tipo de garantia de que esses países vão defender a Polônia, inclusive com armas nucleares. Sim. Mas a perspectiva de que a Polônia em si vai fazer isso, hoje eu acho muito fora da realidade. Uhum. Eu não acredito nessa possibilidade por hora. No futuro, vamos ver. Né? No futuro, ninguém sabe. Vou deixar aqui então os feedbacks, né? A Flávia agradeceu aqui que esclareceu a dúvida dela. Inclusive, ela disse que você deveria voltar mais vezes para comentar mais assuntos geopolíticos. Então, vamos ver, vamos fazer uma votação lá nos stories, se for um assunto de interesse de vocês, né? Que Uhum. uma quantidade considerável que justifique a gente doar o nosso tempo aqui. A gente pode sim fazer lives com mais frequência sobre esse tema de geopolítica, né? Se for de interesse de uma boa parte de vocês. Mas, de uma forma geral, os comentários estão bem positivos aqui, os feedbacks. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Teve algumas pessoas também que pontuaram que não sabia sobre essa matriz consular e que já vão providenciar. Então, só É bem em ver esse importante. comentário, a gente já tem uma percepção de que foi útil essa live para alguém, né? Uhum. É, então, assim, a Brenda também perguntou se a live vai ficar salva. Sim, gente, para quem não conseguiu assistir a live desde o começo ou que você quer rever novamente para esclarecer alguma dúvida, a live vai ficar gravada. Assim que eu encerrar aqui, eu já vou postar tudo para vocês. E também alguém perguntou sobre onde acha as informações sobre proteção e prevenção em caso de guerra cibernética. Eu me comprometo de pesquisar isso para vocês, se o governo polonês já lançou isso no manual. Se tiver isso, eu posso disponibilizar o link para vocês, né? Porque eu não tenho como reproduzir um material do governo, mas eu posso mandar o link para vocês acessarem a informação na fonte oficial, tá? Então, Ângela, antes da gente encerrar aqui, você tem alguma consideração, alguma coisa para nos contar e a gente encerrar aqui a nossa conversa? Aline, só dizer para as pessoas que o momento que a gente vive hoje é um momento delicado, é um momento sério, tá? As pessoas devem procurar se informar o melhor possível, dentro das suas habilidades. Gente, sempre que vocês recebem uma informação do WhatsApp ou em rede social, peguem essa informação, joguem no Google, sabe? Procurem verificar a veracidade dessas informações. Tem muita informação falsa rolando, sobre tudo, não só sobre esse Uhum, assunto. E é muito importante ter calma, ter equilíbrio, assim, entrar em pânico cada vez que vai surgir uma notícia ruim, e eu posso garantir para vocês que vão continuar surgindo notícias ruins nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Porque o cenário internacional mudou e mudou para não voltar mais ao que era, tá? Mas não é entrando em pânico, não é saindo correndo que alguém vai conseguir resolver o problema, tá? Então, todos nós temos a nossa vida aqui, todos nós temos nossos trabalhos, nossas casas. Existe algum cenário onde isso está em risco? Sim, infelizmente existe, mas isso é realidade, eu acho que na maioria dos países do mundo hoje, incluindo no Brasil. Tá? sim. Uhum, Então, muita calma, tá? Procurem se informar, não reajam na primeira notícia que aparece, esperem a coisa se desenvolver um pouquinho. Em geopolítica, a gente nunca reage instantaneamente, a gente sempre espera as coisas acontecerem um pouco, porque as coisas às vezes mudam muito rápido. Tá? E é isso, especialmente essa questão da informação, eu bato na tecla porque hoje em dia, numa guerra, há muita propaganda também, sim. né? E, E e isso essa foi propaganda é direcionada para causar pânico. uhum. Tá? Essa foi uma das Então, estratégias do regime
né, em vigor então durante a Segunda Guerra da Alemanha, né? Ele era usar a propaganda como uma arma de guerra. Então, a Então, gente precisa realmente ficar atento quais informações que a gente está consumindo e levando como verdade para a gente exatamente, não. exatamente. E, gente, a vida continua. A vida continua. Se acontecer alguma coisa no futuro, bom, o futuro a Deus pertence, né? Mas no momento que nos resta é continuar vivendo a Sim. vida, tomando as devidas precauções, como a gente já comentou aqui nessa live, todas as precauções que a gente já, já sugeriu aqui. Mas é isso. E se informem, é, e não caiam nas primeiras notícias de Zap Zap que vocês veem pela frente, porque eu lhes Sim. garanto que 99% do que circula é falso, tá? Uhum. É, e é isso. Obrigado, Aline, por ter disponibilizado aí o teu espaço para a gente ter essa conversa e como tu falou, se tiverem algum interesse em discutir outros temas, eu estou aqui para ajudar e não tenho nenhum problema. Olha, agora você se comprometeu, viu? Tudo bem. Vou cobrar essa sua promessa. Então, gente, vamos terminar aqui essa live com uma boa notícia, né? Que vocês estão vendo aqui na minha janela. Agora na Polônia são 18h06, 6h06 da noite, e nós temos sol, meu povo. Então, graças a Deus, a gente tem aí boas notícias pela frente. Estamos no horário de verão, daqui a pouquinho estamos na primavera, mas daqui a pouco é verão. Daqui agora a gente vai ter dias cada vez mais longos. Então, a gente já vai melhorando também o nosso humor com isso. E quero agradecer mais uma vez, a vocês que estiveram aqui presente. A Cláudia deixou agora aqui uma ideia, complementando também a ideia da Flávia, né? Que seria legal uma conversa de atualizações de tempos em tempos. Então, Uhum, vou fazer essa votação lá nos stories durante a semana. De uhum, repente, o Ângelo aparece aqui pelo menos uma vez a cada 15 dias para dar uma atualização para uhum. vocês de como é que está a situação. Eu acho que seria bem interessante também. A gente faz uma coisa mais compacta, mais rápida, ali de 15, 20 minutos, só para atualizar vocês o que que mudou, o que que não mudou. Então, quero mais uma vez agradecer a vocês. Lembrem de seguir o perfil Guia Brasileira na Polônia, Ângelo Biazos, Bizus, para vocês ficarem por dentro dessas informações. E a gente se encontra daqui a 15 dias novamente em mais uma live com assuntos e informações relevantes para você que mora aqui na Polônia ou que tem interesse de conhecer esse país. Então, um abraço para vocês. Muito obrigada, Ângelo, mais uma vez. Muito Eu que obrigada a todos agradeço. vocês. E a gente se encontra lá no Instagram daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, pessoal.